acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Cante mais uma vez. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Diga mais uma vez, tua voz ressoa como um trovão. Ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável. Irmãos amados, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Agradecemos a participação do diácono Rui, da Viviane, da Elisange. Agradecemos a participação da Gláucia, do Joacir. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. A Leda Sampaio, Elaine Gonçalves, Diácono Adilson, muito obrigado. Deus abençoe vocês, irmãos. Robinho, muito obrigado. Vera Lúcia, muito obrigado, irmãos, pela participação hoje conosco na nossa live. Nós somos muito gratos ao Senhor pela participação de todos os irmãos, por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Nós estaremos agora orando antes da leitura que faremos. No texto para nossa reflexão, nós vamos orar. Agradecemos. A minha esposa também está participando, assistindo, Maria Cristina Nogueira. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos vocês que estão participando conosco na noite desta segunda-feira, 13/7/2020. Que Deus os abençoe abundantemente. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, muito agradecidos, Senhor, por esse dia
que Tu acrescentas à nossa existência. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de uma vez mais nos unirmos através desta conexão e buscarmos orientação na Tua Palavra para a edificação nossa e para a glória do Teu nome, Senhor. Recebe a nossa gratidão, a nossa oração de adoração e louvor, de engrandecimento do Teu nome, Senhor, porque Tu és grande e temível, maior que todos os deuses, imensurável, incomparável, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoe-nos nesse momento, dá-nos a Tua direção, a orientação, a iluminação do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos fazendo a leitura para nossa reflexão na noite de hoje e nós estaremos lendo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Os irmãos podem, se quiserem, acompanhar. Agradecemos também a Gabi Loubach, a Mara, a irmã Enedina. Muito obrigado, Deus abençoe aos irmãos que estão participando conosco. Tá? Nós estaremos fazendo a leitura no capítulo 23, apenas o versículo 11, para a nossa reflexão de hoje. Atos 23, versículo 11, diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Irmãos, esse é o texto da nossa reflexão de hoje. Nós estaremos falando sobre a comunhão com Deus. O tema da nossa reflexão hoje é a comunhão com Deus. Irmãos, desde a sua conversão no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo nunca perdeu a sua comunhão com Deus. Inúmeros foram os seus sofrimentos. Foi apedrejado, açoitado, várias vezes passou por naufrágio, foi picado por uma víbora, abandonado pelos próprios irmãos e, no final de sua vida, finalmente foi morto, acusado de algo que ele não tinha feito, mas em momento nenhum Paulo deixou de ter comunhão com Deus. Essa comunhão alimentava a vida de Paulo e o fez resistir a todos os reveses pelos quais passou. No texto que nós lemos, nós temos algumas lições que nós abordaremos a partir do tema que nós citamos aqui, a comunhão com Deus, e nós vamos ver o que acontece conosco quando estamos em comunhão com Deus, o que acontece com o servo de Deus que está em comunhão com Deus. Então esse texto traz algumas orientações muito precisas e bastante oportunas para nós vivermos e podemos passar por esse caminho, muitas vezes de lutas, muitas vezes de sofrimentos, e é preciso que nós tenhamos essa orientação da palavra de Deus, e esse texto nos dá algumas dessas lições, nos mostra algumas dessas lições importantes para aqueles que estão em comunhão com Deus, e assim nós devemos ser estimulados a manter a nossa comunhão com Deus, a despeito das lutas, das vicissitudes, dos reveses, quaisquer que forem as lutas. Então, irmãos, o que acontece quando nós estamos em comunhão com Deus? Em primeiro lugar, quando estamos em comunhão com Deus, nenhuma circunstância impede que recebamos a sua
orientação. Observe, o texto diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse. Observe, irmãos, que na noite anterior, no dia anterior, Paulo estava perante o Sinédrio, sendo arguído, havia uma trama dos inimigos, dos saduceus, dos fariseus, dos judeus, que queriam incriminá-lo e desejavam mesmo a morte de Paulo. Isso não era segredo para ninguém naquele período, mas o texto mostra que na noite seguinte um anjo colocou-se ao lado dele para mostrar que a comunhão com Deus faz com que Deus haja e intervenha na nossa vida segundo a sua vontade, para fazer a sua vontade, para que a sua vontade seja cumprida. Então, quando estamos em comunhão com Deus, nenhuma circunstância impede que recebamos a sua orientação. E Paulo foi orientado de forma sobrenatural. Um anjo colocou-se ao lado de Paulo para dar-lhe as instruções necessárias para aquilo que ele deveria fazer a partir daquele momento. Então, a primeira lição é essa: quando estamos em comunhão com Deus, nenhuma circunstância impede que recebamos a orientação do Senhor, que recebamos a sua orientação. Deus fala conosco, a despeito das circunstâncias, a despeito das lutas, a despeito das vicissitudes. Deus sempre fala, sempre intervém na vida do servo de Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver agora a segunda parte do versículo 11, e mostra que quando estamos em comunhão com Deus, Ele nos encoraja a cumprir a sua vontade. E observe que o próprio texto vai dizer assim: coragem, ou seja, a palavra-chave que aparece aí no texto, depois que o anjo coloca-se ao lado de Paulo e ele lhe diz coragem. Então Deus mesmo encoraja os seus servos, assim como fez com Josué no passado, quando diz: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares, lá em Josué 1:9. Então, quando estamos em comunhão com Deus, Ele nos encoraja a cumprir a sua vontade. Portanto, irmãos, essa é uma garantia da palavra de Deus para aqueles que são seus servos. Por isso, não temais, sede encorajados, tenham coragem. A palavra-chave está aí, foi a mesma dita para Paulo, diante das lutas, das vicissitudes, quando o Senhor diz a ele, coragem. Ali, quando aparece aquele anjo, que na verdade é uma teofania, uma aparição do Senhor, ele diz a Paulo, coragem, encorajando esse servo de Deus. Uma terceira lição que nós temos nesse texto está na terceira parte do versículo 11 do capítulo 23 de Atos, e mostra que quando estamos em comunhão com Deus, Ele mesmo confirma o nosso testemunho diante dos homens. Observe o texto diz assim: pois, do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém. Então, quando estamos em comunhão com Deus, Ele mesmo confirma o nosso testemunho diante dos homens. O próprio Senhor, que aparece a Paulo, diz a ele naquele momento: pois, do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém. Deus sabe todas as coisas, sabe cada passo da nossa vida, sabe o que devemos fazer, sabe antes mesmo que nós peçamos a Ele qualquer coisa, Ele já sabe o que necessitamos. Portanto, não deixemos de confiar nesse Deus que conhece o nosso testemunho,
conhece a nossa vida, conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas e nos sustenta na hora mais difícil, né? Na hora do caminho mais pedregoso, na hora que passarmos pelos vales sombrios da vida. O Senhor mesmo sabe e nos conhece, e Ele mesmo nos orienta aquilo que devemos fazer. Portanto, a terceira orientação desse texto é que quando estamos em comunhão com Deus, Ele mesmo confirma o nosso testemunho diante dos homens. E a última orientação desse texto está na quarta parte do texto, na parte final do texto, e diz e mostra aqui e nos ensina que quando estamos em comunhão com Deus, Ele mesmo indica a direção que devemos seguir. Irmãos, é fundamental que nós estejamos sempre em comunhão com o nosso Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, temos a garantia que os nossos passos, o passo seguinte da nossa vida, sempre será orientado por Deus. Ele mesmo dirige os nossos passos, Ele mesmo mostra o caminho que devemos seguir. Isso só acontece quando estamos harmonizados com Ele, em comunhão com Ele, tá? Então, é preciso que nós mantenhamos a nossa comunhão com Deus para não perdermos de vista o nosso objetivo, o nosso alvo. Deus que sabe e conhece todos os nossos caminhos e sabe o que acontece na nossa vida a cada minuto. Por isso devemos confiar nele, porque quando estamos em comunhão com ele, ele mesmo indica a direção que devemos seguir. Portanto, vivamos em comunhão com Deus, busquemos a nossa comunhão com Deus, assim como Paulo era um servo de Deus autêntico, verdadeiro, que não abria mão da sua comunhão com Deus, e Deus sempre esteve com ele, orientando, dirigindo, conduzindo até o final da sua vida, e mesmo diante da possibilidade da morte, o apóstolo Paulo jamais deixou de manter a sua comunhão com Deus, que sempre conduziu os seus passos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe aqueles que estão participando conosco na noite de hoje, na certeza de que é a comunhão com Deus, é a busca da comunhão com Deus, é esta harmonia com a vontade de Deus que faz com que nosso coração esteja tranquilo, que esteja firme nas mãos do Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, irmãos, Deus nos abençoe nesse momento em que nós estamos participando mais uma vez desta nossa live no dia de hoje. Nós queremos agradecer a participação dos irmãos que estão conosco, apareceram aqui. Sejam muito bem-vindos, né? Também a Maiara. Agradecemos a participação da Celina, tá? Nós agradecemos a participação de todos esses irmãos que têm caminhado conosco nesse período em que nós estamos ainda distante da nossa igreja, ainda não estamos em condições de trabalho presencial, e nós somos muito gratos a Deus pela vida de cada irmão nosso. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus a participação e a vida de todos esses irmãos que hoje caminharam conosco aqui. A minha esposa, que está aqui ao lado, participando e me auxiliando, ao diácono Rui, a Viviane, a Elisângela, ao Robinho, a nossa irmã Deise e ao irmão Hélio. Muito obrigado, Deus abençoe esta família, a Cristina Nogueira, a Leda Sampaio, a Cláudia Souto, a Vera Inácio, o diácono Adilson, a Elaine Gonçalves. Agradecemos a irmã Enedina, Mara Tavares, Gabi Loubach,
ao nosso irmão Joacir, muito obrigado, a Maiara Nicolau, a Sueli Velasco, a Celina Velasco também, o colega Margarete Samarelli, Marcos Faria, muito obrigado a todos esses irmãos que participaram conosco aqui, também a Marinalva, Nalva Nicolau, muito obrigado por esses irmãos, também a Leila participando conosco, obrigado Leila, Deus abençoe a sua vida e a sua família, muito obrigado, tá? Nós agradecemos muito a todos esses que estão participando aqui conosco, que já foram citados, tá? E estão aparecendo aqui para nós. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe abundantemente. Nós agradecemos muito a Deus pela vida de vocês, irmãos, que participam nesta live para a edificação nossa e para a glória de Deus. Irmãos, nós estaremos agora orando e nós vamos agradecer inicialmente a Deus, agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes. E nós temos hoje o aniversário da nossa irmã Vera Lúcia, que Deus esteja abençoando rica e abundantemente a vida da Vera, da sua família, do diácono Adilson, da Letícia, tá? Deus abençoe abundantemente. E da Tamires e o Alex, que estão lá em Brasília. Deus esteja abençoando também aquele casal. Nós louvamos a Deus por essa família. Nós pedimos a Deus que esteja recebendo a nossa gratidão nesse momento pelo aniversário da Vera Lúcia Ribeiro, nossa irmãzinha. Nós queremos agradecer também, porque hoje é aniversário da Miriam. A Miriam é a esposa do Felipe, tá? Filho da Leda Sampaio, Felipe. Então a Miriam, que é nora da Leda, também aniversaria hoje. E rogamos a Deus que esteja abençoando rica e abundantemente a vida da Miriam, que ela seja muito abençoada, que Deus esteja envolvendo a sua vida, tomando o seu coração e abençoando essa vida preciosa e a vida do Felipe também, este casal. Deus os abençoe abundantemente. Nós queremos também, irmãos, agradecer hoje pela recuperação, a melhora significativa que teve a doutora Carla, tá? A doutora Carla é lá de Seropédica, está internada com Covid, mas teve uma melhora significativa em relação aos dias anteriores, e nós agradecemos muito a Deus pela melhora da doutora Carla, que é nossa irmã em Cristo. Nós agradecemos muito a Deus por essa vida tão preciosa da doutora Carla nessa recuperação desta doença que tem acometido a tantos milhares de pessoas, milhões de pessoas já no mundo inteiro e no Brasil. Já passa de 1 milhão de pessoas atingidas por essa pandemia. Irmãos, nós queremos também pedir pelas nossas igrejas, presbitérios, nossos pastores, pelos enfermos, idosos e os segmentos da nossa igreja, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Também nós queremos rogar a Deus pelos nossos governantes, o presidente da República, os governadores, prefeitos, a todas as autoridades constituídas, e todas são constituídas por Deus. Não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Nós também queremos pedir pelo retorno aos trabalhos presenciais da nossa igreja. Nós
também queremos pedir a Deus pela vida da Jaqueline e do Diego. A Jaqueline está grávida, né, aguardando aí a chegada da Luísa. Nós queremos pedir a Deus que esteja abençoando abundantemente a Jaqueline e ao Diego. Hoje é aniversário da Juliana Ribeiro. Hoje também tem um aniversário aqui, né? Estou sendo comunicado aqui pela minha assistente. É aniversário da Juliana Ribeiro. Tá? Então, nós vamos... Tem mais alguém? A Leda que está informando que é aniversário do Cláudio Nunes É? e da Juliana Ribeiro. Do Cláudio hoje? Não lembrava do... Então, está sendo lembrado nesse momento, né? Então, obrigado, viu, Leda? Deus abençoe você pela ajuda aí, pela cooperação. Então, mais 2 aniversariantes. Né? A Leda, a Miriam, Juliana. Então, nós temos Miriam, Juliana, Cláudio, Vera Lúcia, um monte de aniversariantes hoje. Que Deus esteja abençoando aos nossos amados e diletos irmãos. Nós estaremos também pedindo a Deus pela Lucinéia e Manuel, que se recuperam também de Covid, e também interceder pelos enlutados, a irmã Maria Cândida e a Milza, que perderam respectivamente, né? O irmão, a irmã Maria Cândida perdeu seu irmão ontem, e a Milza perdeu seu esposo ontem, o irmão José Filgueiras. Nós estaremos pedindo ao Senhor por essas vidas. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós aqui nos encontramos diante de Ti e rogamos que Tu tenhas misericórdia de nós e nos assista, Senhor, e nos abençoe, tomando, Senhor, nas Tuas mãos a vida preciosa, Senhor, dos irmãos que estão aniversariando hoje, pelos quais nós Te agradecemos. Agradecemos, Senhor Deus, pela vida da Vera, Te louvamos, ó Deus, por essa preciosa vida, pela vida da sua família, Senhor, rogando que Tu concedas muitos anos de vida, tua serva. Também Te agradecemos, ó Deus, muito obrigado por essa vida também preciosa aos Teus olhos. Rogamos as Tuas bênçãos abundantes, Miriam e também do Felipe, Senhor, sobre a vida deste casal. Rogamos ainda, Senhor, que Tu venhas abençoar a vida da Juliana, que também aniversaria hoje, pedindo as Tuas bênçãos abundantes sobre a sua vida, sobre a vida do seu esposo Carlos, e rogamos que Tu estejas abençoando também a vida dando-lhe, Senhor, saúde, dando-lhe tranquilidade, abrindo, Senhor, as portas, Senhor, das bênçãos para a sua vida, da sua esposa Célia, a vida da Tainá, que Tu estejas abençoando rica e abundantemente esta família e abençoando, ó Deus, a vida do dia tão especial. Tem misericórdia, Senhor, de nós, abençoando, Senhor, a todos aqueles que nos acompanham nesta live de hoje, abençoando os segmentos da nossa igreja, especialmente os nossos idosos, tomando nas Tuas mãos este grupo, Senhor, que é um grupo de risco nesse momento de pandemia, que Tu estejas cercando do Teu livramento estes nossos irmãos. Agradecemos-Te também, Senhor, nesse momento tão especial, pela vida da doutora Carla, que teve uma melhora nos longínquos municípios do nosso país. Que Tu tenhas misericórdia, Senhor, de cada um deles, abençoando para que sejam, ó Deus, governantes que tenham probidade, integridade, retidão e governem para o bem da população brasileira. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, também
da Lucinéia e do Manuel, pela recuperação também destes colegas de trabalho. Abençoa-os, ó Deus, dando-lhes uma plena recuperação. Abençoa, Senhor, a todos. Pediu? A nossa irmã Ruth também está assistindo e nós rogamos a Deus que esteja abençoando a nossa irmã Ruth, né? E também pela Elaine Velasco, né? Que estará viajando de madrugada, tá? Ela estará viajando, não sei se é para o Rio, né? É para o Rio de Janeiro, né? Então, rogamos a Deus que esteja abençoando rica e abundantemente a vida da nossa irmã Ruth e da Elaine, que está de viagem de Manaus para o Rio. Deus esteja abençoando abundantemente as nossas irmãs. Muito obrigado, irmãos, pela participação, todos aqueles que estão conosco. Foi muito bom poder contar com vocês e, se o Senhor assim nos permitir, amanhã nós temos um novo encontro às 20 horas, sempre na direção e na orientação do nosso grande e poderoso Deus. Deus nos abençoe e abençoe a cada irmão que esteve conosco na noite deste dia. Deus os abençoe abundantemente. Amém.